Muito bem. Então é o seguinte, nós vamos apresentar um caso com ancoragem esquelética hoje, mini implante crista infrazigomática, tá? E na correção da classe 2, ok? E nós vamos falando sobre essa mecânica e vamos demonstrar essa mecânica aqui numa animação, nos slides, né? Quando eu dou aula, nos cursos que a gente dá aula, como que eu apresento as mecânicas, né? A gente vai mostrando o caso clínico e apresentando as mecânicas, tá? E aí nós vamos fazer isso nesse caso aqui. Deixa eu desligar isso aqui que acho que fica melhor assim. Vou colocar o celular aqui, tá? Vou prender o celular para a gente poder virar ele. Espera só um pouquinho que lá no consultório eu tenho o tripé ajeitadinho e tal. Fernando Manhães, esse é o cara. Fala, Francisco Nogueira, meu amigo. Lá de Divinópolis. Espera só aí um pouquinho que eu tô ajeitando aqui. Opa, pera aí. É diferente agora, aqui em casa é um tripé que minha filha quebrou. E aí eu fico de mão amarrada aqui. Agora acho que vai dar. Vamos lá, vamos inverter ele. Muito bem. Então vamos lá para a nossa paciente de hoje. Deixa eu falar um oi para a turma aqui. Deixa eu ver se eu travo um pouco mais aqui. Aí. André Costa, meu amigo André. Tudo bem? Rio de Janeiro, né, André? André foi aluno nosso lá no mestrado, em especialização em mestrado na Uniararas. Nós estamos dando aula só virtual, André. Faz 4 meses que eu não vou para a Uniararas. Vamos lá, então. Paciente adulta, sexo feminino, 46 anos de idade. A queixa da paciente era apinhamento. Tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho aqui melhor sobre isso. E o que nós vamos corrigir? Ela tinha uma deficiência de mento, crescimento mandibular, né? A relação labial não estava muito legal, um pouquinho de sulco mentolabial, sulco mentolabial aumentado, né? E a queixa dela era apinhamento, ok? Agora ela tem o ângulo nasolabial aqui, é bem reto, né? Bem 90 graus aqui. A gente sabe que um ângulo nasolabial nós podemos ter, se for possível, né? Se o caso é cirúrgico, não vai fazer cirurgia. Se você tiver que mudar um pouco o ângulo nasolabial, você tem que avaliar se é possível isso. Então, de 90 a 110 graus é aceitável, né? Então, vamos lá. Vamos ver a oclusão da paciente. Ela tem aqui, gente, nós vamos ver melhor essa parte dentária, ela tem um desvio da linha média superior, tá? Dá uma olhada ali, ó. A linha média superior dela é desviada para a direita. Tem um pouco de corredor bucal, né? Tem uma certa atresia dentária, dentoalveolar, que nós vamos corrigir isso com o alinhamento dos arcos, tudo, né? Então tá aqui, ó. Ela tem uma agenesia, uma coisa importante, pessoal. Esther tá aí com a gente também. Prieto, Lucas, tá bom, Prieto? Lucas, a gente ia se encontrar esse final de semana, hein, rapaz? Na semana que vem, né? Ia dar um curso aí, dar um curso para vocês da classe 3, ia fazer o curso com vocês da horta lingual. Que pena. Mas ano que vem a gente faz. Então, essa paciente ela tem agenesia do incisivo central inferior. Quando o paciente tem agenesia de central inferior, gente, eu não consigo terminar o meu caso com a linha média superior batendo com a inferior, né? Isso é tranquilo para todo mundo, né? A linha média superior ela tem que acabar terminando no meio de um incisivo central inferior. A linha média superior aqui, ela vai bater no meio de um central aqui, tá? Só tem 3 incisivos, ela vai bater no meio de um dos incisivos. E essa paciente estava com uma classe 1, lá direito, vocês vão ver que depois que a gente começar a alinhar e nivelar isso aqui vai um pouco para 2, e uma classe 2, quase que total. Olha lá, o nosso canino tinha que estar ali no lugar do pré... logo a gente volta, Lucas, isso aí. No lugar do pré-molar, o canino tinha que estar lá, né? Para esse caso, gente, sempre que nós temos... Como que nós vamos classificar ele? Classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda, certo? Porque a classe 2 é do lado esquerdo. Então, nós temos aqui uma classe 2, então é classe 2... Divisão primeira, porque os incisivos superiores estão vestibularizados, né? Agora, que lado que é a classe 2? Do lado esquerdo. Então, classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda. Tá? Essa é a classificação correta que a gente tem que
acostumar a falar sempre desse jeito, né? Fica fácil de entender. E a queixa da paciente era esse apinhamento superior e uma certa protrusão dos incisivos. Ela tinha esse apinhamento e a linha média superior desviada para a direita. Porque quem que vai definir o que nós vamos tratar aqui nesse paciente, gente? Quem que define para mim o que eu tenho que corrigir numa classe 2 subdivisão? Sempre. Classe 2 subdivisão, ó, coloque sempre isso na mente. Quando a classe 2 é unilateral. Quem define como vai ser o tratamento é a linha média do paciente, a linha média superior em relação à face. Tá? Então, quem define o tratamento numa classe 2 subdivisão, ou seja, um dos lados só é classe 2, é a linha média superior. Como que nós vamos fazer isso com a linha média superior? Você vai ver com a face se a linha média está desviada ou não. Por exemplo, nesse caso, nós temos uma classe 2 subdivisão esquerda. Muito bem. Se a linha média superior estiver batendo com a face, perfeita com a face, eu não posso tratar a maxila, eu não posso distalizar esse lado esquerdo. Porque se eu distalizar esse lado esquerdo, eu vou desviar a linha média, certo? Se bem que essa paciente tem um pouco de apinhamento, tá? Mas isso aí a gente tem que dissolver, não vai desviar a linha média, mas vamos lá. E se a minha linha média superior está desviada para a direita da paciente, eu tenho que tratar a maxila. Então fica mais fácil o nosso diagnóstico. Planejamento depois pode usar qualquer tipo de biomecânica, mas o importante é o diagnóstico para você ter um planejamento correto. O diagnóstico vai te fazer chegar no lugar correto, certo? Como você vai chegar? Nós temos vários métodos e vários meios, ok? Agora o diagnóstico é um só. Então nós temos que saber nessa paciente quem que é o errado, a linha média superior em relação à face. Se a linha média superior estiver batendo com a face, não tem nada a ver a maxila com o tratamento. Aí eu teria que só mesalixar dentes inferiores, tá? E ela tem um componente aqui, ela perdeu um dente inferior esquerdo aqui, que ocorreu, aqui é um molar, né? O 36 foi perdido, mesalizou posterior e distalizou um pouco a bateria anterior aqui. Então desviou, esse canino veio um pouco para distal. Mas foi pouca coisa, tá? Então a nossa decisão entre tratar maxila ou mandíbula, quem define é a linha média superior, tá? Numa classe 2 subdivisão. Eduardo Limper, tá bom, meu amigo? Ó, Eduardo Limper, esse caso aqui é um caso que foi semelhante àquele que... Semelhante, assim, em termos, fizemos um pouco de tratamento de mecânica de classe 2, quando é a classe 2 mandibular, dentária mandibular, subdivisão. Nós usamos um pouco de cantilever na mandíbula, você vai ver aqui mais para frente, mas nós retraímos com crista infrasgomática. Por que eu pude retrair bastante também com crista infrasgomática? O desvio com a face não era tão grande, porém, olha o apinhamento que tinha do lado esquerdo aqui, que é o lado da classe 2. Então aqui fica fácil. Fala, Ney Tavares, meu amigo. A Ilza também está aqui com a gente. Olha aqui. Eu tenho que dissolver esse apinhamento. Então, até chegar lá na linha média, já distalizamos bastante esse canino. Ele está girado, ó, tem falta de espaço para ele, falta de espaço para o lateral, certo? Então, nós podemos distalizar esse lado até sem mexer a linha média. Só que é bastante classe 2, né? Como a minha linha média superior está desviada para a direita, em relação à face, não tem problema. Aqui, ó, 3 incisivos, ó, canino, 3 incisivos e canino. Ok? Muito bem. E aqui ela perdeu um elemento dentário, que foi o 36, e acabou ocorrendo um pouco de distalização dessa bateria toda, tá? Heloísa, tudo bem? Antônio Carlos está aí também, professor Heloísa Valdrigue. Vamos lá. Estou falando aqui, Heloísa, que nós estamos com saudade já da Uniararas, 4 meses já que nós não vamos para lá. E aí, aqui a falta do incisivo, central e inferior, e toda vez que a gente vê que o paciente perdeu um dente, gente, na mandíbula posterior, repara bem se não ocorreu uma distalização de toda a bateria para aquele lado. Não é só mesalização posterior, tá? Não é só posterior que mesaliza. A bateria anterior aqui, ela roda também, ok? Aqui é o overjet que a paciente tinha. E vamos lá ver a linha média, ó. Ó o nariz. E olha um desvio da linha média superior. Não é muito, mas está desviada para a direita dela. A classe 2 é aqui no lado esquerdo. Então, além do apinhamento grande que ela tem aqui, eu ainda tenho a linha média superior desviada para a direita. Então, posso distalizar todo esse lado para corrigir a classe 2 dela.
Porque mais da metade da distalização aqui vai ser dissolvendo o apinhamento que tem, e o restante não, um pouco mais corrigindo a linha média, e vamos ver aqui, nós acho que trabalhamos um pouco no inferior dela, sim, trabalhamos um pouco, porque reparem como que está inclinado esses incisivos inferiores, ó, para distal, ou seja, com a perda do 36, foram um pouco para trás também esses dentes, canino, pré-molares, e inclinou um pouco, angulou um pouco os incisivos, tá? Fala assim, Thiago Guimarães. Então vamos lá. E aí nós temos aqui então, salientando mais, o desvio da linha média aqui um pouco para a direita, ok? Agora lembrem-se que não tem um central inferior, hein? Não tem um incisivo inferior, então a linha média superior vai bater no meio do incisivo inferior. Ela tem um implante nessa região, né? Então qualquer movimento que eu queira fazer nesse bloco aqui fica fácil, porque eu tenho um implante como ancoragem, uma ancoragem esquelética, porém não é temporária, né? As ancoragens, quando nós falamos em DATs, D-A-T-S, são dispositivos de ancoragem temporária. Aqui é um dispositivo de ancoragem permanente, né? Que nós vamos utilizar para mesalizar um pouco esses dentes, ó, que distalizaram com a perda do 36. Fora isso, ela tem alguns tratamentos, tem tratamento endodôntico, tem tratamento de restauradores, já não tinha os terceiros molares superiores, inferior direito também não, e o esquerdo estava aqui porque ele substituiu quase o segundo aí, né? Muito bem. A teleradiografia. E aí, qual o nosso planejamento nesse caso? Bom, ela tem um apinhamento. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Aqui. Nós temos um apinhamento superior esquerdo. Temos. Nós temos um pequeno desvio de linha média para a direita. Nós temos uma classe 1 do lado direito e uma classe 2 do lado esquerdo. Classe 2, subdivisão esquerda. Eu posso distalizar esses dentes superiores? Eu tenho que olhar a linha média. Se a linha média estiver desviada para a direita, eu posso. Muito bem. Só que aqui, além da linha média estar desviada para a direita, ela tinha um apinhamento aqui. Então eu posso distalizar mesmo, sem problema. Só que eu sei que esse canino inferior foi um pouco para trás. Porque ele, com a perda do 36. Você quer ver isso? É só você ver a linha média inferior se ela está batendo com a face. Com certeza a linha média inferior, que seria aqui no meio do incisivo central, né, porque ela não tem um incisivo, ela está um pouco desviada para a direita. Ó, gente, eu estou tentando ver se tem pergunta, alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá, como que nós vamos trabalhar aqui? Alinhamento, nivelamento, e vou trabalhar na arcada superior com crista infrasgomática, uma ancoragem extraalveolar, colocada aqui na região de crista zigomática, né, de crista infrasgomática, entre primeiro e segundo molares. Ok? Essa é a região do crista infrasgomática, que é uma ancoragem extraalveolar. Falando nisso, pessoal, as ancoragens extraalveolares, elas no mundo inteiro, elas são muito mais utilizadas do que as interradiculares, tá? O número de ancoragem interradicular é muito pequeno. No Brasil a gente ainda faz bastante, né? Mas afora, na Ásia principalmente, de onde veio a ancoragem esquelética, na Europa, os extraalveolares são muito mais utilizados, né? Porque com extraalveolar você resolve vários tipos de problema, né? Qualquer problema do interradicular você resolve com extraalveolar e ainda se tem a chance de fazer movimento em bloco, né? Então vamos lá. Então colocamos um crista infrasgomática aqui. Esse mini implante é de aço inoxidável. Entre ser aço e ser titânio, qual a diferença? Porque um é melhor, outro é pior? Nós não temos diferença estatisticamente significante em relação à ancoragem, em relação ao material utilizado, em relação à biocompatibilidade, tá? Nós não temos. Nós vamos ter talvez um pouco em relação a método de inserção, a método de colocação do mini implante, porque a diferença que tem de um para o outro só é que aço é mais flexível do que titânio. Então, titânio fratura mais fácil. Porém, não é tão simples fraturar um mini implante desse. Em relação a suportar a força, qualquer um dos dois suporta sem problema nenhum, tá? Para fraturar um mini implante de titânio, quando for
colocado em região extra-alveolar, que você tem que fazer mais força, por exemplo, no buccal shelf, nós temos que usar o mini implante correto, que ele tem que ter 2 milímetros de diâmetro, né? Mas entre aço e titânio não tem diferença não, a gente explica depois como que, quando a gente fizer uma live de mini implante ou curso de mini implante, o que diferencia a mecânica, a técnica de instalação só, tá? Então vamos lá. Colocamos um Cristo ênfase zigomática. O ideal é que ele fique sempre na linha mucogengival, tá? A gente começa inserindo na linha mucogengival, aí muda a angulação, então a ponta dele vai lá para cima na crista ênfase zigomática e a cabeça dele, a gente fica aqui perto, ó, tá? Antigamente, quando começaram a sair falando sobre esses mini implantes, né, os extra-alveolares, buccal shelf, crista ênfase zigomática, eu achava que eles ficassem sempre lá em cima. Falava, poxa, eu vou ficar lá em cima, crista ênfase zigomática. Não. Ele fica aqui, a cabeça dele fica bem próxima do tubo, aqui até do molar, tá? Então vamos lá. Então tá colocado, olha lá, gengiva inserida, que a gente puder sempre estar trabalhando com ela, nós vamos ter uma situação muito melhor. Fala, Penck, Guaratinguetá. Tá bom, meu amigo? Alinhamento e nivelamento, nós estamos aqui com fio talvez 17 por 25 ou 19 por 25, não estou lembrado agora. Desculpa, 17 por 25, eu estou com o slot 018 aqui. E aqui nós estamos trabalhando, ó, colocamos uma mola aqui entre o mini implante e o pré-molar. O mini implante, não, o implante que ela tinha, né? E o molar e o pré-molar para mesializar um pouco essa bateria. Um pouquinho o canino, para verticalizar os incisivos. Aí nós entramos aqui. Desculpa, nós entramos aqui. Deixa eu ver uma coisinha só. Eu acho que essa foto aqui ela entrou aqui de bicão. Ó, nós colocamos a nossa mecânica, estamos retraindo o superior. Fernando, mas você pode prender um elástico do mini implante direto aqui no canino? Depende do que eu quero fazer. Tá? Depende do que a gente vai fazer. Porque eu vou mostrar na biomecânica para vocês. Esse tipo de retração aqui, ó, nós estamos passando com a nossa força abaixo do centro de resistência. Nós estamos passando com ela. Opa, deixa eu tirar aqui. O centro de resistência nosso aqui na maxila está entre os pré-molares, aqui no terço cervical aproximadamente, ó. Nós estamos passando com a força abaixo. E aqui é todo um bloco. Então o que vai fazer? Depois eu vou mostrar na animação da biomecânica. Nós vamos ter uma rotação de todo esse bloco aqui, ó, no sentido anti-horário. Ou seja, vai fechar a mordida anterior, intruir posterior e fechar anterior. Mas isso eu quero aqui, ó. Eu quero, porque tem mordida aberta, ó. Está um pouco aberta essa mordida. Então não tem problema acontecer esse movimento, tá? E o que nós estamos fazendo aqui no inferior? Nós estamos usando uma mecânica aqui, que a gente chama essa mecânica, o curso dela é mecânica de classe 2 mandibular, dentária mandibular. Nós estamos mesializando o canino aqui, nós estamos com um fio bem leve, 0,14 na Itai, tem um cantilever mesializando o canino e todos esses dentes, lógico, e o outro cantilever aqui do lado oposto, vestibularizando o canino aqui, ó. Porque sempre que nós perdemos um dente posterior de um dos lados, os dentes anteriores migram um pouco para aquela região. Então esses cantilevers estão um mesializando o canino e o outro aqui vestibularizando o canino para a linha média inferior. O incisivo central inferior, tudo ficar reto, verticalizado, tá? Mas vamos lá. Saulo, o colega nosso também. E aí eu queria que vocês reparassem que depois que nós alinhamos, nivelamos, olha como o paciente saiu daquela classe 1 certinha que estava aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Ó. Tá? Ele saiu da classe 1 que nós estávamos corretamente aqui. Então, eu estava retraindo esse lado superior esquerdo. Falei, eu já vou retrair um pouco o lado direito também. Então, já que ele saiu de classe 1, vamos colocar também o mini implante ali. Então, tá aqui a mecânica. Podem ver que esse paciente foi colocado à força no dia. Olha lá, ainda estava com um pouco. O sangramento é pequeno demais, é mínimo, nem sangra, né? Mas aqui tinha um pouco lá na mucosa para vocês verem. E já colocamos a força imediatamente no mini implante, tá? Na primeira vez que a gente coloca a força, acabou de instalar, você coloca uma força de aproximadamente 100 gramas, tá? Não coloca força pesada, não. Mas depois você avança com essa força. Quando você vai fazer uma retração da bateria anterior total na maxila, você pode colocar 300, 350 gramas de força nele aí, tá bom? Não tem erro não. No bloco total, né? É chamado de crista infrazigomática. Olha ele lá. Tá? Então ele está entre primeiro e segundo molar, lá na crista infrazigomática.
Fernando, mas ele não está perfurando o seio maxilar aqui? O ideal, tá? Se a gente for falar assim, o que seria o ideal do mini implante? Sempre ele ser bicortical, né? Então aqui também seria ideal ele ficar bicortical. Né? Eu não vou falar para vocês que eu fiz tomografia desse paciente e medi o tamanho certinho para ele ficar bicortical. Ele ficou desse jeito aí. Agora, quando ele entra até 2, 3 milímetros dentro do seio maxilar, ele não perfura o seio. Ele levanta o periósteo, ele levanta a mucosa ali e não tem problema nenhum. E se perfurar, se você não tira, deixa ele lá sem problema. Se você viu que está perfurado e não está causando sinusite, não tem nenhum problema para o paciente, é só acompanhar, tá? Tem na literatura que normalmente não dá problema, não. Então, olha, paralelismo radicular, né? Paralelismo. Aqui nós já tínhamos feito aqui a verticalização desses dentes anteriores com o cantilever, o inferior, né? Vamos continuar. E aí nós vamos colocar um mini implante do outro lado aqui. Gente, eu estou olhando só o monitor, eu não estou olhando aqui no celular, tem hora que eu olho, tá? Então agora nós vamos colocar um mini implante do lado direito, que estava um pouco de 2 também do lado direito, né? Ela estava sendo mascarada ali com a oclusão, mas ela era 2 também. Olha que mucosa bonita para a gente colocar aqui, ó, entre primeiro e segundo molar. Ó que local bom, ó, bem na linha mucogengival, aqui, ó. Nessa região, entre primeiro e segundo molar, aqui na linha mucogengival, eu começo entrando aqui com o meu mini parafuso. A ponta dele vai lá para cima, tá? Para ela não ficar entre as raízes, né? Que nós não queremos mini implante interradicular se eu vou fazer movimentação em bloco. Olha lá. Aqui já é um mini implante da Morelli de 10 milímetros, ó, de comprimento, de 1,5. Mas, Fernando, você não falou que quando é área mais resistente a gente não pode usar, tem que usar um mais da Morelli, é titânio essa aqui ainda, não tinha de aço, tá? Buccal shelf, gente, é área resistente. Crista infrazigomática, nós conseguimos utilizei muito, ainda utilizo em alguns casos o mini implante da Morelli de 10 milímetros aqui, ó. Agora, tem caso que não tem um crista infrazigomático bom, não tem um osso legal, eu tenho que colocar lá para cima. Aí não dá para colocar o de 10, né? Aí tem outros mini implantes para a gente colocar. Tá? Mas aqui é um mini implante, 10 milímetros, comprimento, 1,5 e perfil transmucoso de 2. Olha a direção que vai, gente. Vai lá para o ápice, as raízes dele. Para o ápice não, vai lá para cima. Ó. Então ele não vai atrapalhar nosso movimento em bloco aqui dos dentes. Ok? E aí, pronto, estamos lá com dois mini implantes, crista infrazigomática. O que mais vai ser movimentado é do lado esquerdo, né? Mas do lado direito a gente quer movimentar também. E olha a mordida aqui na região anterior. Não tem um trespasso vertical. Tá 0, ó. Eu quero aumentar isso. Então a minha biomecânica vai facilitar. Aqui eu estou medindo força, tá? Então agora eu já estou com força mais pesado. Aqui é um elástico da OC. Eu não tenho foto dele aqui agora. Mas olha a força que nós estamos aqui, ó. 220, indo para 250 gramas já. Podemos colocar essa força sem problema. E olha lá, aqui nós estamos prendendo diretamente no bracket aqui do canino. E o elástico vem aqui, lá no mini implante. Olha que adaptação bacana desse mini implante. O paciente tem que higienizar muito bem. O problema do mini implante, uma das grandes falhas de mini implante é falta de higienização, tá, gente? Então vamos lá. E olha a classe 2 da paciente, né? Olha lá. E agora estamos retraindo bilateralmente as forças por igual, 300 gramas até de força, lado direito, lado esquerdo. Olha lá agora com mola de níquel titânio. Olha a mola trabalhando. Olha como já está quase que... falta pouco para entrar em chave aqui, lado esquerdo. Lado direito já chegou em chave, ó. Falta 1 milímetro, vai. Aqui abriu um diastema, nós vamos fechar ele depois, sem problema nenhum. Aqui também, né, no superior esquerdo. Agora a gente vê melhor aqui, não falta pouquinho para a classe 2 aqui não, ó. Falta bastante, tá? Era a forma como foi tirada aquela foto. Essa foto aqui que a gente vê o real de uma classe 2, tá? Bem lateral. E aí nós começamos a utilizar também um elástico para nos ajudar na mecânica, tanto de retração total, como... para fechar um pouco a mordida anterior. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que é essa mecânica. Vamos acabar de mostrar o caso, aí eu mostro a mecânica, né? Mas ó, lembrem bem da mecânica. Nós estamos prendendo uma força do mini implante ao bracket, tá?
Então, José Penck, aqui nesse caso é um pouco diferente das biomecânicas com as mini placas, tá, Penck? Aqui, se eu estou trabalhando com mini placa, eu ia estar trabalhando provavelmente com um cursor lá no molar. Sim, pode ser no segundo molar e outra no primeiro, pode ser sim, tá? Mas é um pouquinho diferente aqui. Nós estamos trabalhando, aqui eu estou trabalhando um pouco mexendo com todo o plano oclusal, tá? Nós estamos rodando ele nesse sentido. Eu vou mostrar a biomecânica daqui a pouquinho, fica mais fácil de entender, tá? Agora, se eu não pudesse extruir dente anterior, fechar a mordida anterior, eu não poderia fazer esse tipo de ligação aqui, tá? Do mini implante na cabeça no canino. Eu vou mostrar qual teria que ser feita. Aí eu teria que usar também um cursor, tá, Penck? Empurrando o molar. Vamos lá. Então aqui é a biomecânica que está sendo feita nesse caso. Retração e para ajudar um pouco na intrusão, olha lá atrás. Você pode dar uma força também para a intrusão, né? Olha um elástico lá, ó. Um elástico preso do arco aqui, ó, do tubo do molar ao mini implante, tá? Dos dois lados, ó. A gente intruir posterior e ajudar a rodar o plano oclusal. Mas vamos lá. Tá? Vocês veem, o mini implante suporta essas forças todas, tá? Não tem problema não. Até 400 gramas aí ele suporta. E reparem como, olha onde está o mini implante aqui agora em relação ao tubo do molar. Tá? Ou seja, esse molar foi sendo distalizado. Está sendo distalizado. Ok? Agora uma coisa importante, tá, gente? Mini implante, em alguns casos, ele pode movimentar. Não está perdido o mini implante, não é mobilidade do mini implante. É uma movimentação. Isso é possível, tem estudos mostrando que a maioria deles não se movimenta, mas tem muitos casos que pode movimentar sim. Não tem problema nenhum movimentar o mini implante, porque se ele fizer a função dele, não tem problema nenhum, tá? Eu acredito que nesse caso aqui, ó, ele está um pouco inclinado para mesial também. Ele deve ter tido um pouco de movimentação também, mas sem nenhuma mobilidade, tá? A gente achava no começo que mini implante era ancoragem esquelética total, máxima, né? Mas ela é total, não é total, tá? Mas ela cumpre com o papel que a gente precisa. E olha agora, pronto. Esqueci de ligar. Pronto, ligamos. Fala, Bruno Furquim, tudo bem, meu amigo? Vamos aí. Cada dia fazendo uma live, dando um curso. Eu tô vendo você também fazendo bastante aí. Parabéns pelo livro, viu? Que vocês lançaram, nota 10 ali, de alinhadores. Gostei, você tá como autor do livro lá também. Bacana demais. Parabéns. A Dental Press, aliás, tá de parabéns sempre, né? Tá sempre inovando aí e trazendo coisa boa pra gente. Então, olha como nós estamos agora aqui com nosso caso. Nós estamos em classe 1. A linha média superior batendo no meio de um incisivo central inferior, classe 1 direita, a sobremordida corrigida, né? A mordida aberta corrigida, com a biomecânica, e o final do caso. Ok? Então aqui nós temos. Aprende aí, Bruno, né? Olha lá, classe 1 e classe 1. E aqui nós abrimos um pouco de espaço, mesializando os prés, na região que ele tinha perdido 36, né? Então ela vai aumentar a coroa dessa prótese aqui, que inclusive acho que era até uma prótese provisória, tá? Maurício Fernandes, aí. MV Marx. Olha, gente, dá uma olhada, tem uns dentes bonitos, né? Falando uma estética bacana aqui depois, tal. Sempre que tem a genesia de um incisivo central, vai ficar superior batendo exatamente com o meio de um incisivo, né? Pela genesia. E pronto, nós estamos corrigindo o caso. Tá aí uma boa forma de arco, a contenção 3x3 inferior. E da onde nós saímos para onde nós chegamos aqui. Classe 1
e classe 2, né? Então, gente, por que eu mostro isso? Porque até um tempo atrás, antes da ancoragem esquelética, eu vinha aqui nesses casos, ó, então a linha média superior permitia eu distalizar aqui. Eu vinha aqui e tirava um pré-molar. Ué, quantos anos eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz isso? Né? Ou, se fossem os dois lados que tinha que distalizar, tirava 2 pré-molares superiores. Mas hoje, com a mecânica, com a ancoragem esquelética, nós podemos evitar essas extrações, tá? Não é que acabou a extração, não, mas diminuiu bruscamente o número de extrações dentárias na ortodontia com a ancoragem esquelética, com os fios superativos, superelásticos e tudo mais, com as biomecânicas, né? O autoligável ajudou bastante também. Então, nós diminuímos o número de extrações dentárias. Então vamos lá, que biomecânica nós fizemos aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha lá. Então nós vamos dar um exemplo aqui agora, como que funciona. Opa, deixa eu ir lá para frente, lá que eu estou atrasado aqui no pessoal aqui que está entrando. Cleice, Charelli, Gabriele, tem bastante gente aqui. Obrigado, pessoal, pela presença aí, hein? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Então, nós alinhamos e nivelamos o nosso caso, tá? Classe 2. E aqui nós temos, então, a relação dentária de classe 2. Vamos falar meia, classe 2, 3/4, classe 2. Vamos ver um caso onde nós temos a sobremordida correta, o trespasse vertical correto lá na frente, tá? E aí, se eu venho aqui... Penca, a ancoragem esquelética mudou da água para o vinho a ortodontia. Aumentou os limites da ortodontia. Se eu venho aqui e prendo um elástico de canino superior até o molar, do canino até o mini implante, eu vou ter um componente de força aqui em todo esse bloco de rotação no sentido horário. Então vamos lá. Ó, colocamos um crista infrazigomática, prendemos um elástico direto, que foi o que nós fizemos nesse caso. Muito bem, onde é o centro de resistência da maxila? Aqui, ó, na região entre os pré-molares, na altura entre o terço médio e cervical. Tá. Vamos lembrar de biomecânica? Se eu passar pelo centro de resistência, vai tudo em bloco. Se eu passar acima ou abaixo, eu vou ter uma rotação. Se eu passar abaixo, vai rodar nesse sentido. Se eu passar acima, vai rodar no sentido anti-horário. Então é fácil. Essa rotação, esse rodar que eu estou falando, esse giro, é chamado de momento, né? Então... eu estou passando com a nossa força abaixo do centro de resistência. Então, o que vai acontecer com esse bloco todo aqui? Ó? Ele vai para trás? Vai. Mas ele não vai reto. Porque nós não estamos passando no centro de resistência. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai passar abaixo. Então, vai ter um momento aqui, ó. Tá? Então, como que a gente sabe que momento que é? Vem aqui, ó, linha de ação de força. Vem passando, vem passando. Passou pelo centro de resistência? Passou? Roda ele. Ó. Sentido horário. Então, ó, vem pela linha de ação de força, passou pelo centro de resistência, roda ele. Pronto. Sentido horário. Se eu vou ter uma rotação no sentido horário aqui, ó, o que vai acontecer com a região anterior? A posterior vai intruir e a anterior vai extruir. Agora, se eu tenho um trespasse horizontal normal aqui, eu não quero isso. Então tem que tomar cuidado com essa força que é colocada aqui. Se for muito para correção, se for pouca correção, o resultado é muito pequeno. Mas se for uma correção grande, de classe 2, você vai ter um componente grande de extrusão aqui no anterior. Tá? Então vamos lá. Ó, é isso que vai acontecer. Ó a sobremordida que deu lá na frente. Ó. Abre posterior e fecha lá na frente. Então, tem que tomar cuidado como prender a força. Isso é biomecânica, tá? Então vamos lá. Agora, como que eu faço então se eu quero retrair sem momento nenhum, sem rotação nenhuma? Então nós vamos colocar o nosso crista infrazigomática lá na região posterior. Quando eu for colocar, eu já tenho que pensar nisso, que eu quero retrair sem ter efeito vertical nenhum, tá? E aí então o que eu vou fazer? Eu já coloco ele um pouco mais alto. Já coloco ele um pouco mais para cima, tá? Deixa a cabeça dele um pouco mais acima aqui, ó. Aí a gente vem aqui no nosso arco retangular. O centro de resistência está ali, ó, entre os pré-molares. Aí como que eu vou fazer a força passar por ele? A gente vem aqui entre lateral e canino, ó, e coloca um gancho preso no arco. Aí que bacana. Colocamos um gancho aqui na frente. Agora, olha, eu vou ligar um elástico lá do mini implante até o gancho aqui. Olha por onde vai passar a força.
certo? Então, ó, passamos aqui, muito bem. Agora vamos lá, vamos fazer aquele movimento que eu falei para vocês do centro da força, ó. A força está passando nesse sentido, em cima do centro de resistência. A hora que eu passar por ele, eu rodo ele. Ó, ele está aqui, ó, vou rodar aqui mesmo, não tem movimento. Tá? Então, agora nós vamos levar de corpo esse bloco todo, porque a nossa linha de ação de força está passando sobre meu Deus, tem hora que me foge as palavras, é que eu vim aqui falar oi para a turma aqui, que está entrando, sobre o centro de resistência. Então vamos ver, ó. A linha de ação de força está passando pelo centro de resistência. Então vai acontecer o quê? Então, pronto, vai retrair sem abrir a mordida e sem fechar a mordida. Ah, muito bacana. Fernando, então naquele caso, você colocou a força direto porque tinha um pouco de mordida aberta. Então você queria, eu queria isso aqui naquele caso, ó. Pronto, eu queria isso aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu abri a mordida um pouco exagerado, tá? Mas olha como que a gente quer que esses casos cheguem no consultório agora. Com a ancoragem esquelética, a gente torce para os casos que a gente arrancava o cabelo quando chegava no consultório, a gente torce para eles chegarem agora. Eu gosto dos casos de classe 3 mordida aberta anterior. Esses são uma beleza, que eu morria de medo deles. Hoje eu torço para chegar. Vamos lá. Então nós temos aqui essa situação, que é exagerado o caso daquela, um pouco exagerada a mordida aberta em relação ao caso daquela moça. Nós temos uma classe 2 com mordida aberta anterior. Aí vamos lá, coloco o Cristo infrasgomático aqui e ligo direto no canino, que foi o que nós fizemos com a força. O centro de resistência está onde, gente? Está aqui, ó. Entre o terço médio e cervical, a região de pré-molares, entre os prés. Então minha linha de ação de força está passando aonde? Olha lá, abaixo do centro de resistência. Se ela está passando abaixo, vamos passar e vamos circular o centro de resistência? Passou por ele, circula. Circula. Sentido horário, ó. Então esse movimento, essa mecânica, vai criar um momento no sentido horário de todo esse bloco aqui, ó. Vai fazer esse momento no sentido horário, vai intruir posterior e vai extruir anterior, que é o que eu queria no caso daquela moça. Eu queria um pouco de extrusão anterior para ter um trespasse vertical. Então vamos ver o que vai fazer? Olha lá, ó. Pronto. Aí, como intrui um pouco posterior até a mandíbula, até dá uma rodadinha no sentido anti-horário ali. Tá? Então é essa biomecânica que nós fizemos naquela paciente. Tá? Nós prendemos direto do mini implante até o canino, porque eu queria que tivesse essa rotação, esse momento no sentido horário, fechando a mordida anterior. Tá? Tem mais explicações aqui, até do livro do professor Márcio. Então, pessoal, deixa eu voltar a câmera aqui para mim agora. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vocês viram que nós mostramos um caso hoje. É um caso com ancoragem esquelética agora simples para a gente resolver, mas a gente tem que entender um pouco da biomecânica, né? Não é no começo, né, quando eles vieram, esses mini implantes, poxa, que fácil, agora eu prendo lá atrás, puxo aqui, prendo aqui. Peraí, depende do que a gente quer. Depende o que eu quero de mecânica naquele caso, porque senão eu posso piorar. Né? Numa mordida, num caso que já tem um pouco de sobremordida, se eu prender direto do mini implante no canino, se eu já tenho sobremordida anterior, olha o que vai fazer, ó. A biomecânica aqui, ó. Retração em massa, né? Aí, Penck, se você faz a distalização com cursor, aí você não tem essa alteração aqui, ó. Tá? Porque o cursor, a força dele está sendo jogada lá no molar. Você não está prendendo a força nos dentes anteriores, você está prendendo num gancho do cursor que está indo lá no molar. Então ele vai para trás de bloco. Então não ocorre isso, né? Mas aqui a gente está fazendo uma mecânica preso direto no canino, ou direto no arco, só o gancho ser baixo, que vai passar abaixo do centro de resistência, que está aqui, ó, na maxila, e aí vai rodar nesse sentido aqui, que é o que a gente queria para aquele caso lá. Tá? Olha como que a ancoragem esquelética ajudou a gente. Para que eu ia tirar pré-molar no caso dessa paciente? Ah, Fernando, mas quando você distaliza, você não abre aqui, ó? Não, vocês viram que é diferente a biomecânica. Ó o que eu fiz nesse caso, ó. Distalizou e intruiu o posterior, ó. Fechando anterior a biomecânica. E aí vamos falar num caso que você ainda está em dúvida, põe um elástico de intrusão posterior. Vocês viram que nós colocamos aqui nesse caso, além da retração anterior, estava intruindo o posterior. Então é tudo diferente.
né? É tudo diferente agora, a biomecânica, tudo isso. Então, mudou a ortodontia, aumentaram os limites da ortodontia, mudou da água para o vinho. Eu estava num grupo essa semana, estava discutindo no grupo de orto fechado, começou domingo agora uma discussão, um cara mostrou um caso de uma classe 3 e que a paciente não queria fazer cirurgia. Então ele queria compensar os inferiores distalizando o molar. E aí um dos colegas, a primeira coisa que falou, e o paciente era mordida aberta anterior, né? Divergente. O colega já falou, não, mas você vai distalizar, a hora que você distalizar os molares inferiores aqui, vai abrir a mordida, né? O compasso, vai abrir mais a mordida anterior. Não. Aí a gente discute um outro dia, numa mecânica de classe 3, que a gente faz isso aqui, ó. A hora que eu ponho a força aqui na anterior, ó, como vai passar, o centro de resistência está aqui, ó. A força vai passar acima do centro de resistência, olha o que ele vai fazer com o plano oclusal inferior. Ó, vai para trás e o anterior extrui e o posterior baixa. Roda no sentido anti-horário. Gente, é uma biomecânica simples e que você resolve o caso. Você distaliza, intruindo o posterior e extruindo o anterior. Então não abre mais a mordida, ela fecha. Tá? Ancoragem esquelética é 10. A gente só tem que saber trabalhar com ela, né? Saber instalar corretamente os mini implantes, as orientações para passar para o paciente, qual mini implante instalar, a região correta de instalação, torque de inserção, força para ser colocada no início. Vocês viram que eu falei que põe 100 gramas, depois vai para a força que você quer. Então tem todos esses detalhes, os protocolos têm que ser seguidos, né? Nos ajudou muito. Tem as mini placas, tem os mini implantes, tem os implantes que nós podemos fazer uma ortodontia reversa, que é se der planejar o caso já no início, já colocando implante, se der, e utilizar esses implantes como ancoragem. Então nós temos hoje aí uma facilidade muito grande na ortodontia, devido a nós podemos apoiar no osso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, sobre esse caso de hoje? Hoje ninguém fez pergunta? Não, só o Penck que fez um comentário aqui, né, do cursor. Tô vendo aqui se tem alguma pergunta para trás. Não tem pergunta. Aí, gente, ó, a ancoragem esquelética eu tenho usado para aqueles casos que chegam pra gente, que você olha e fala assim, meu Deus, deixa eu só achar um negócio que eu preciso de achar aqui. Que doideira esse caso, olha essa mordida aberta, isso aqui é só cirurgia que vai corrigir. Isso aqui não... É uma loucura, como é que nós vamos conseguir resolver isso? Com a ancoragem esquelética, hoje às vezes eu recebo esses casos e falo, olha que delícia. Agora ficou fácil para eu colocar aqui a nossa ortodontia sem muita preocupação. Lógico, sabendo o que você está fazendo, né? Senão você se empipina, tá? Do mesmo jeito que a ancoragem esquelética ajuda, ela pode incomodar, pode atrapalhar a gente também, tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui, ó. Algumas pessoas pediram para a gente fazer alguns colegas pediram, e eu também estou gostando disso, né? Estou entrando. Nós fazermos aqui, tá aqui um workshop da ortodontia, que nós vamos chamar workshop ortodontista de sucesso, tá? A gente considera como ortodontista de sucesso, porque profissionalmente nós atingimos os nossos objetivos, assim, lógico que a gente está sempre buscando um objetivo novo, a gente está sempre querendo crescer, né? Mas assim, que a gente consegue hoje fazer uma ortodontia, consegue hoje, não, já faz tempo, mas sempre melhorando, fazer uma ortodontia baseada em evidências científicas, uma ortodontia apoiada em artigos, em publicações e tudo mais, resolver os casos de uma forma bacana, né? Então nós vamos falar sobre ortodontia de sucesso profissionalmente, financeiramente falando, dar todas as dicas sobre isso, né? E esse evento vai ser um workshop, vai ser feito às 20 horas, às 8 horas da noite, no dia 30. No dia 30 agora desse mês, no final do mês, no final da semana que vem. Ele vai ser às 21 horas, ele é totalmente online, totalmente gratuito, não tem custo nenhum para ninguém, tá? Eu só gostaria que assim, vocês que estão acompanhando a gente aí, se vocês gostaram e tal, se inscreve aí nesse curso nosso, chama algum amigo para se inscrever também, se gostou da live hoje, dá um clique aí, sempre lembra o aviãozinho de papel aí, ó, chama o colega para participar, e para se inscrever nesse workshop que nós vamos ter aqui no dia 30, às 20 horas, é só vocês entrarem na bio nossa, na bio é lá no endereço, né, no perfil nosso, lá não sabia como é que era isso, quando eu falei os caras morreram de rir. Entra lá tem o link para se inscrever, não tem custo nenhum, tá, gente? É só para a gente formar um grupo mais concentrado aqui, pra gente discutir melhor esses assuntos, né? E aí vai ser para um grupo mais fechado, não vai ser aberto, tá? Então eu conto com vocês aí, convido os amigos aí que vocês sabem que acompanha a gente, que gosta, tá bom? Vai ser um prazer estar com vocês aí no dia 30. Amanhã eu falo de novo, mas o link tá lá na bio. É só entrar lá
clicar lá para fazer a inscrição, tá bom? Como não tem, deixa eu ver se não tem nenhuma pergunta aqui mesmo. Deixa eu ir lá para o final de novo. Aqui. O Vitor, quando você passou aquela elastique corrente para ajudar a intruir os molares, eles não tendem a vestibularizar os molares? Precisou dar torque resistente? Perfeito, perfeito, perfeito. Ô Daniel, como é que tá? Chegou atrasado de hoje, hein, Daniel? Tava na academia, a professora não deixou você ficar lá com o celular, não? Vitor, da mesma forma, né? Vamos pensar em biomecânica. O molar está aqui. Se eu estou passando com uma força na frente dele, eu não estou passando no centro de resistência. Então, perfeita essa observação. A tendência é de vestibularizar. Então, vamos lá. Eu quero essa vestibularização? Ótimo, não faço nada, não dou torque nenhum. Eu não quero essa vestibularização. Eu tenho que dar um torque lingual palatino, né, resistente nos molares. Ou eu coloco uma barra transpalatina um pouco afastada do palato nos molares. Tá? Para controlar essa vestibularização. Perfeita essa observação. Isso mesmo. Obrigado aí por me lembrar disso, tá? Chegou tarde, a polícia parou o nosso futebol. Vai fazer aglomeração. Não tá tendo aí, nem em Minas, não tem Covid, né? Parabéns, a Corse. Obrigado, a Corse. Obrigado pelos parabéns, jogando. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Aguardo vocês lá no nosso Ortodontista de Sucesso, tá? No workshop. Faz lá, vai lá na link lá, já se inscreve agora aí, é tranquilo, tá? Totalmente online, totalmente gratuito. No dia 30, às 20 horas, tá bom? Amanhã tem mais. O bicho tá pegando, eu tô sabendo. Amanhã tem mais, 19h30, mais um caso clínico aqui. E dá uma olhada que bacana que eu postei lá hoje do MARP, o que tem que ficar bicortical, os mini implantes. Tá? Que para ter sucesso na técnica de MARP, os mini implantes têm que ficar bicorticais, tanto os anteriores como posteriores. Bicorticais é no palato, né? Cortical bucal e cortical nasal, entrando uns 2, 3 milímetros passando da cortical. Pus umas fotos lá bem bacanas de tomografia. Aguardo vocês amanhã aqui. Um abraço para todo mundo. Até. Tchau, tchau.